Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre algo que também é muito pertinente por causa dessa época de pandemia, por causa de ano de eleição, porque somos brasileiros, porque temos hoje mídias sociais onde expressamos nossa opinião, falamos, não só com a nossa língua, falamos também digitando hoje em dia de uma forma às vezes até mais perigosa, mais abrangente, E eu quero falar com você hoje sobre um perigo que existe numa postura errada no que falamos. Nós estamos no ano do Evangelho, e é um engano nosso pensar que Evangelho é uma questão só espiritual. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde. Jesus era só espiritual? Não, Jesus é o Evangelho. Jesus é físico. Jesus deixou que Tomé tocasse no seu corpo, mesmo após a sua ressurreição, num corpo que eu e você herdaremos um corpo semelhante. Então, é um erro nós pensarmos que o Evangelho é como se fosse uma coisa mística longínqua. Não é. O Evangelho é presente. E o Evangelho também nos ensina. Embora tenha uma parte no Evangelho que é exclusivamente divina, que é a graça da salvação, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mesmo assim, na minha maneira de interpretar, precisamos sim aceitar, crer e nos aliançar com Cristo para sermos salvos. No restante é uma busca, no restante é um investimento, no restante é uma insistência. E é um todo. O Evangelho não trabalha só na nossa vida espiritual, porque eu não consigo dividir isso. Eu não consigo falar, isso sou eu espiritual, isso sou eu carnal. Não, está tudo num pacote só. E o Evangelho está tentando agir na minha maneira de me expressar, na minha maneira de me colocar diante dos acontecimentos, diante do que acontece, das novidades, das notícias. O Evangelho, ele trabalha em nós. E eu tenho por dever hoje, nessa noite, para todos que aqui estão e para quem nos acompanha pelo online, eu tenho por dever fazer você considerar quantas bênçãos você tem perdido por causa da murmuração. Quantas oportunidades você tem anulado. Bênçãos canceladas por causa da murmuração. Por causa disso, eu quero que você pare e considere comigo. O que nós ouvimos é muito importante. O que nós ouvimos, ele forma a nossa percepção de mundo. O que nós ouvimos, o que nós vemos, são informações que nós colhemos e que fazem com que nós venhamos a perceber o mundo que vivemos, o momento, a família que pertencemos, o momento histórico que estamos passando. É um momento difícil, fácil ou mais difícil ainda. Vem pelo nosso ouvir, vem pelo nosso ver. Mas o que estará no nosso futuro mesmo não é resultado do que ouvimos, não é resultado do que vemos. No nosso futuro estará esperando por nós o que nós falamos. O que nós falamos é expressão daquilo que somos. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Eu vou usar um exemplo no livro de Números, de um episódio prático de como a murmuração pode prejudicar uma nação, um projeto de uma nação. Mas eu quero parar com você e ver um versículo na sabedoria de Provérbios, capítulo 18, versículo 21.
Se você nos visita, vai ser projetado aqui o texto para que você possa ler. Se você não nos visita, se você já é da igreja, larga a mão de ser acomodado e abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Aí nós vamos começar a ver um texto que nos alerta. E eu quero que você me acompanhe até o fim, para você entender o alcance e a importância disso que eu falarei. Peço, lógico, que você lute para não se distrair com tantas opções de distração que você tem hoje aí na palma da mão. Mas não se distraia. Tente absorver esses próximos minutos que vamos passar juntos ao máximo, para que você mude e para que você aproveite as bênçãos de Deus. Veja o perigo da murmuração. Provérbios 18, 21. A língua tem poder. Você pode falar outra vez o que acabamos de ler? Juntos, vamos falar? A língua tem poder. Lógico que ele não está falando da língua, ele está falando da expressão verbal, que também é a expressão do digitar. Então nós podemos falar, se nós tínhamos uma língua que nos atrapalhava tanto, agora nós temos 10 dedos. Que escreve. Se antigamente tinha uma fofoqueira no bairro que atrapalhava, agora nós temos todo mundo que está no Facebook é fofoqueiro. Quer ver a vida dos outros. Ah, não, é social, é nada. Está ali. E isso não, a tecnologia, a modernidade, não altera princípios. A modernidade não altera princípios. E o poder do que falamos é um princípio. Veja só, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Quem gosta de lacrar na internet, arcará com as consequências. Se expressar é um direito de todos nós, mas todo direito vem acompanhado de um dever. Pessoa que só quer usufruir do direito é pessoa que está sendo injusta. E esse desequilíbrio não vai longe. Por isso, a partir de agora, eu quero ver com você o perigo da murmuração. É culto doutrinário, né, irmão? É culto que o crente fica olhando para mim e fala, ainda há pouco eu murmurei. Ainda há pouco eu murmurei. E ainda há pouco você perdeu alguma bênção por murmurar. Então vamos aprender de uma vez para sempre. Números capítulo 14, mantenha a sua Bíblia aberta aí, que é o texto básico. Eu vou te situar um pouquinho. O que acontece aqui, acontece num ambiente onde os espias de Israel, lembrem-se, Israel ficou no Egito por muitos anos. Depois desses anos, parte desses anos, ele ficou como escravo. A tribo de Jacó ficou como escravo. E aí vem Moisés e tira todo mundo ali, e aquela festa toda, e eles saem não para peregrinar num deserto, eles saem para atravessar o deserto e chegar na terra prometida, na terra deles, prometida a Abraão. E eles vêm nesse propósito. Eles chegam por uma abordagem que não era além a abordagem transjordânica, ou seja, além do Jordão, eles chegavam entre o Jordão e o mar Mediterrâneo, e eles chegaram ali, pararam cautelosamente, de uma forma inteligente, mandaram espias para ver por onde começaríamos. Mandou os espias. Olha, tudo aconteceu de uma forma muito festiva, todo o caminho deles vem com Deus revelando-se a eles de uma forma poderosa, de uma forma impressionante, de uma forma transformadora. Eles mandam um espia de cada tribo, 12 espias. Os espias voltam, no capítulo anterior, no 13, eles voltam e dão, então, o relatório. O espia é alguém que vai ver
e conta o que viu. E eles vêm e contam. Todos viram juntos, todos viram a mesma coisa. E eles começam a falar que viram ali frutos, viram frutos com tamanhos até anormais, viram resultado, viram que a terra era boa, viram que a terra era positiva para que pudesse suprir aquele povo todo que estava ali. E, aliás, era a terra de herança deles. Era uma herança que vinha lá de trás, de Abraão. E eles, então, estavam muito animados. De repente, o espia que era só para dar a notícia, faz o que hoje os jornalistas estão fazendo. Jornalista não é para dar opinião, é para dar a notícia. Mas hoje eles estão totalmente tendenciosos. Seja o lado que for, tem tendência, e você não sabe mais a quem ouvir. E eles vêm e falam assim, lá tinha gigantes, lá tinha problemas, e eles tinham que contar o que viram. Você não tem que tampar o sol com a peneira. Não é isso você não ser da murmuração. O problema é que eles emendam e falam assim, aqueles homens que viram lá são devoradores de famílias, eles vão acabar com os nossos filhos, escravizarão nossas esposas e nos matarão. Quando fala isso, gente, vem numa sequência que abala qualquer um. Eles não foram eleitos para isso. Eles foram direcionados para espiar e dar relatório do que viram. Tinha uma autoridade em Israel que iria julgar as questões que eles apresentaram. Mas eles não conseguem segurar a sua bendita língua. E eles começam então a falar. E o primeiro ensinamento vem à tona. A murmuração estraga o momento. Eles estavam no momento que eles sonharam, que seus antepassados sonharam, que essa geração nunca imaginaria que viveria, de estar à beira da terra, de estar para entrar naquilo que Deus daria a eles por herança. Eles estavam como que sonhando, mas agora vem a murmuração, e o primeiro ensinamento é, a murmuração estraga o momento. Por uma questão didática, por favor, repita esse tema aí. É só para você gravar melhor. Números capítulo 14, versículo 1 e 2. Olha como é que começa. Então toda a comunidade, quanta? Toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Olha o que eles dizem aqui, ó. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito. Olha o grau da murmuração. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Eu dei ênfase no diziam, porque estou falando sobre aquilo que falamos. A murmuração estraga o momento. Eles estavam no lugar sonhado, esperado. Eles estavam no lugar, no momento, se preparando para tomar posse da terra. Agora, sinceramente, eles imaginariam que 450 anos depois deles terem saído daquela terra, terem vivido por muito tempo a melhor terra do mundo, que era no delta do Nilo, por influência de José, eles imaginariam que lá ia estar tudo fácil e todo mundo ia entregar de mão beijada? Lógico que não. Lógico que não. Mas é muito fácil agirmos, é muito tendencioso agirmos como pessoas iludidas. Eles vêm e eles pensaram, os espias vão chegar e vão falar. E quando os espias falam, estava tudo bem. O problema é que quando o racha entre os 12 espias aparece, 2 de um lado, Josué e Caleb, dizendo, dá para a gente ir, vamos ser agradáveis a Deus e Deus nos dará essa terra. Do outro lado tinha 10 dizendo, eles são terríveis, são isso, aquilo, e vão acabar com a gente. A murmuração
estraga aquilo que era um sonho, de repente virou um pesadelo. Olha, em questão de instantes, de segundos, eles abandonam o peso do resultado da terra e se localizam simplesmente, se focam simplesmente na murmuração. Na murmuração. Se focam exclusivamente como se nada tivesse. Chegam ao ponto de falar: antes tivesse eu morrido no Egito. Se eu tivesse lá, eu perguntaria: e por que não morreu? Era um a menos para atrapalhar o processo aqui, ué. É ou não é? Por que não ficou lá? Eles simplesmente abandonam tudo que Deus tinha preparado para eles. Eles deixam de lado tudo que Deus tinha preparado para eles. E eles valorizam falar mal. Falar da sua impossibilidade. Falar da sua incapacidade. Por mais que dois no meio deles ficassem falando: se nós formos fiéis a Deus, nós conseguiremos. Eles rasgam as vestes, eles fazem um gesto de indignação com a reação do povo. Mas mesmo assim o povo grita cada vez mais alto e passa uma noite inteira chorando e lamentando. Se você tem filho pequeno, você sabe que um pedaço da noite, um filho chorando, no outro dia você está moído. Agora imagina um monte de marmanjo chorando a noite inteira. Moisés e Arão, no outro dia, tinham que lidar com essa crise ainda. Homens que estavam saudosos da escravidão. E isso é muito comum. São pessoas que querem estragar o momento. Você sabe que a maioria das pessoas que nos cercam, elas estão na busca de estragar o momento. Estão à procura de estragar o momento. É impressionante isso. É impressionante como as pessoas não conseguem se alegrar com a alegria que você está sentindo. Saiba uma coisa, sabe quando você viaja, estamos na época de viajar, de ir numa praia, ir numa cachoeira, nos refrescar, coisa assim, um lugar bonito. Geralmente você procura o melhor ângulo e posta, coloca nas suas redes sociais. Sabe quantas pessoas vão falar de coração: ainda bem que fulano está aproveitando. Eu estou aqui confinado nesse escritório, ou nessa fábrica, ou nesse cliente, ou nesse carro, e eu não posso estar aproveitando, mas ainda bem que ele está aproveitando. Quantas dos teus milhares de seguidores você acredita que vão tomar essa postura? Pouquíssimos. Mãe. Porque mãe sempre está torcendo pela gente, é verdade ou não? Irmão. Já é meio duvidoso. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. A rede social é tua, você usa como quiser. Posso fazer uma pergunta? Então, por que você coloca? Se você sabe que só vem seta maligna. Porque as pessoas olham e falam: olha aí. Eu falo com os pastores, eu gosto que pastor tire férias, eu gosto que pastor vá, descanse. O pastor Danilo não estava de férias não, ele estava de Covid. Mas já sarou outra vez, né? Teve Covid, sarou, graças a Deus. O pastor Luiz está de férias. Eu falei: vai, pastor, descansa. Mas não fica postando, não. Porque a tendência do povo é olhar e falar assim: mas pastor é tudo vagabundo mesmo, né? É ou não é? Ô, se é. Eu falo: vai, aproveita. Mas não fica postando, não. Quer tirar foto? Tire milhões de fotos. Depois reveja com a tua família. Depois reveja. Porque quando você vem e dá relatório, você fala assim: nossa, que dia lindo, de praia, aproveitei, olha que bênção. Você coloca lá:
Aí a pessoa olha no fundo, tem uma nuvem meio escura. Aí um murmurador fala, olha aí, ó, bem feito, foi para a praia, lá a chuva que vai chegar. Eu amo praia. Por mim, eu viveria indo para a praia. Não gostaria de morar na praia, porque eu gosto de morar aqui em Campinas. Mas de passear, de ir, descansar, eu faria isso várias vezes durante o ano todo, se tivesse tempo bom o ano todo. Mas eu vou para onde? Litoral Norte. Litoral Norte. Ó, saiba uma coisa, foto do Litoral Norte que não tem nuvem, é foto que ele tem nuvem para lá e para cá. Ele pegou o único lugar de céu azul e fez uma foto. Porque o nosso Litoral Norte é chuvoso, ainda mais essa época. Quando eu vou, meu filho até recentemente, casou agora há pouco tempo, mas até recentemente ia junto, queria levar algumas pessoas, eu falo, pode levar. Mas se for murmurador, eu mando subir a serra. Porque o murmurador é aquele que você fala assim, gente, abriu o sol, vamos aproveitar. Ele olha e fala, nem vai, que vai chover de novo. Estamos em época de começar épocas novas, os jovens aí entrando na faculdade. Aí você chega para um colega e fala, meu filho passou no curso que ele queria. O outro fala assim, quanto que é a mensalidade? Pô, quer estragar a tua alegria, cara. Porque se tem uma coisa que estraga a alegria de um pai, é saber a mensalidade por 4, 5 anos que ele vai ter que pagar. Mas deixa viver o momento da conquista. Olha, colega meu, vejo como há pessoas que estragam a alegria por causa de serem murmuradores. Por trás disso tem um monte de coisa, inveja, uma pessoa mal resolvida, uma pessoa angustiada, uma pessoa com falta de Deus. Mas olha só que coisa. Eu consegui comprar um carro, uns 10 anos atrás, por aí. Eu comprei um carro, que é impossível comprar um carro daquele novo. Então eu comprei um carro que era de segunda ou terceira mão, mas estava muito bonito. E se não estava bonito, eu deixo bonito, eu tenho dom para isso. E o carro era um carrão, era estrutura bonita, era um carro potente, era um carro legal. E eu estava com alguns colegas aqui, meu carro estava na garagem, e eu então, aquele colega, eu vejo pouco, eu falei assim, você, ó, vem ver o que eu comprei aqui, ó, olha aqui, carro bonito, uma cor, um azul diferente, uma coisa linda aquele carro. Aquele colega chegou, olhou, já vi que ele já ficou meio assim, oprimido, sabe? Ficou oprimido. Mas tudo bem, ué, não era a minha intenção. Minha intenção, eu estava feliz, estava compartilhando minha alegria. Aí ele pegou, eu abri a porta, ele entrou no carro e deu uma cheirada e falou, não é carro zero, né? Eu falei, não é zero. Mas também não está tão fedido assim também. Mas não é zero. Tá bom. O tempo passa. Fala aí, o tempo passa. Fala outra vez. Deus me abençoou. Eu consegui comprar um sedã lindo, zero. E o Filho de Deus apareceu. Ele teve pressa. Não preciso ir embora, porque eu tenho que viajar. Eu falei, não, pressa para quê? Vem cá. Vem cá. Quando ele olhou aquele carro branco, assim, que eu tinha coisa mais linda, acho que eu até mandei polir, assim, só porque eu sabia que vinha. E estava aquele carro assim, ele chegou e olhou, nossa, carro lindo, né? Nossa, parabéns. Eu falei, não, você está com muita pressa. Abri a porta e falei, vem cá. Entra. Não, entra. Entrou, eu falei, cheira. Falei ou não falei? Cheira. Esse é novo, né? Eu falei, é novo. Fiz maldade? Não, maldade fez ele comigo antes.
O murmurador não conseguiu ver a cor do carro, que era linda, não conseguiu ver o modelo, que era um modelo diferenciado, não conseguiu ver a potência, não conseguiu ver o carinho que eu tinha dado já, o talento que eu tinha dado no carro. Ele só viu um motivo para alertar, me mostrar que eu não tinha comprado um carro novo, como se eu não soubesse. O murmurador jamais se satisfaz com a tua escolha, com o teu avanço, com o teu sucesso. O murmurador, ele fica achando defeito o tempo todo. Ele fica tentando estragar o teu momento. Ele fica tentando estragar a tua alegria constantemente. Constantemente. Quando inauguramos aqui, não faz muito tempo, inauguramos esse prédio aqui, ainda não tinha cadeira, não estava tão bonito quanto está agora, mas já estava muito bonito. Nós recebemos aqui uma convenção do país todo, de pastores do país todo, não todos, mas tinha pastores de toda a região do país. E eu estava trabalhando, recebendo o pessoal, e naquele dia em especial eu estava fazendo meu mestrado na época em São Paulo, com construção acontecendo, hein? Nós inauguramos aqui em cima, demorou mais 6 meses para terminar lá embaixo. E eu cheguei, estava com roupa comum, cheguei, tinha 3 pastores naquele canto, 3 pastores ali de braço cruzado, olhando assim. E eu ia passando por perto deles, aí escutei um falar assim: construir um negócio desse tamanho é fácil. Aí eu parei, né? Eu parei, porque não foi fácil, não. Aí o outro emendou: eu quero ver encher. Eu falei: mas é murmurador, invejoso. Aí eu parei, voltei e falei assim: olá, tudo bom? Você é daqui? Eu falei: sou. Então, o senhor é aqui da igreja? Eu falei: eu sou pastor aqui. Pastor. Estava olhando aqui como é bonito. Então, inclusive, escutei. O senhor falou que é fácil. O senhor está enganado, não foi fácil, não. Foi muito difícil, não só para mim, para todo mundo. Para toda a igreja que estava envolvida naquele momento, e toda a igreja se envolveu. Todo mundo fez verdadeiros sacrifícios, em todas as áreas. Na área financeira, as pessoas davam muito além do que podiam, porque era enorme a necessidade. Pessoas saíam do serviço cansados, 5h30, 6 horas, chegavam aqui, comiam um lanchinho de pão com mortadela e trabalhavam até 10h30, 11 horas da noite no mutirão. Eu olhei para aqueles 3 colegas pastores, murmuradores, e falei: isso não foi nada fácil, foi muito difícil, mas conseguimos. Agora, o senhor diz que difícil mesmo vai ser encher. O senhor está enganado. Encher vai ser impossível para mim, porque eu não consigo converter nenhuma pessoa. Mas aquele que nos fez construir é o mesmo dono dessa igreja que nos fará ganhar parte dessa cidade para Jesus Cristo. Olha só uma coisa: quem está aqui e não participou da construção desse prédio, levante uma das suas mãos e mantenha erguida por um instante. Olha só, aquele homem estava enganado ou não estava? Olha quanta gente Deus trouxe para cá. Olha quanta gente Deus trouxe para cá. E muito mais Deus vai trazer. Muito mais Deus vai trazer. Por quê? Porque Ele opera. Agora, o que nós não podemos é deixar que essas pessoas venham fazer você perder o brilho do teu momento. Porque o brilho do momento, a alegria do momento e a glorificação ao nome de Deus andam de mão dadas. E quando você dá ouvido ao murmurador, você não glorifica a Deus como deveria. Você dá ouvido à murmuração, tem um veneno espiritual que começa a te afastar de Deus, porque Deus faz, Deus abençoa, Deus opera,
Veja só, nós estamos indo para 2 anos de pandemia, 2 anos de abre e fecha, 2 anos de trabalho e não sei, e até aqui o Senhor nos ajudou, e até aqui o Senhor nos abençoou, e até aqui o Senhor nos fez esta igreja aqui em plena pandemia. Abriu mais 1.500 lugares lá em cima. Essa igreja em plena pandemia comprou 2.000 cadeiras aqui para baixo, com a igreja vazia. Nós compramos essas cadeiras, e foi a melhor época de comprar, porque aqueles bancos fomos vendendo, e de repente não tinha mais lugar para o povo sentar, se tivéssemos cultos normais. Pudemos fazer, e Deus agindo assim, eu vou poder reclamar? Eu sou obrigado a levantar minhas mãos. Quem mais levantou a mão? Deixa eu ver. E dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Era hora, não só de Josué e Calebe, mas de todo aquele povo, travar aqueles murmuradores e dizer assim: pois o povo que está lá é pior do que abrir o mar? Não. É pior do que tirar água da rocha? Não. É pior do que aparecer todos os dias alimento, o maná no lado de fora da tenda? Não. Pois então o Deus que abriu o mar, o Deus que nos deu a vitória para ter água no meio do deserto, o Deus que está nos ajudando até aqui, nos ajudará a vencê-los também. É você apelar para a tua memória de fé e decretar: o momento é de festa, porque o Senhor está conosco. Jesus já nos arrancou do Egito. Não permita que ninguém estrague o teu dia. Ficou com essa mensagem? Jesus, repete. Fala outra vez. Jesus já me tirou do Egito. Eu não vou permitir que ninguém mesmo, estrague o meu dia. Amém. Amém. Vai ser? Murmuradores estragam o teu momento, mas o pior não está aí. Olha só. Segundo ensino, eu digo que é pior porque ele envolve não só o momento. Olha o que eles vão projetar ali, ó. A murmuração compromete o teu futuro. Pandemia passa, vírus está ficando mais fraco. Daqui a pouco vamos poder ficar sem máscara, não sei, porque é um ano de eleição, capaz de esticar isso aí até lá por outubro. Mas a gente também já não usa máscara direito, só aqui na igreja que a gente põe máscara. Ou quando vai entrar em algum lugar, parece que o vírus entende isso. Mas o que nós falamos não passa. As posturas tomadas não passam. Esta igreja teve um crescimento nos últimos 2 anos que não tinha em época normal. Perdemos pessoas. Perdemos. Tem pessoas que até hoje eu mando aquele zap, enquanto a pessoa não me bloquear, eu estou mandando, estou convidando, e eu me alegro, porque alguns são sensibilizados e me respondem: pastor, domingo eu estarei aí. E eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Uma pessoa que eu insisti, falei: vai, venha, volte. E a pessoa falou: pastor, eu vou. E hoje pela manhã eu colhi um outro fruto desse. Mandei o zap, eu falei: esse não vai me responder, já faz muito tempo. Quando eu vejo a pessoa falando assim: pastor, eu estou precisando voltar mesmo. E de manhã a pessoa veio me cumprimentar no culto. Eu não estou desistindo ainda. Estou firme, estou acreditando. Nossa postura nesse tempo determinou muita coisa que nós vamos colher. Olha só, e você agora vai ficar muito preocupado com o que você vai ler em Números 14. A murmuração compromete o futuro. A murmuração compromete o futuro. Olha só, versículo 21 em diante. Mas tão certo quanto eu vivo, aqui já é Deus reagindo à murmuração deles. Tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará
na terra. Quantas? Quantas? Nenhuma. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto, repetidamente. Porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Mas eles ouviram os murmuradores. Eles se recusaram a ouvir a voz de Deus. Todo dia você tem que escolher a que voz você vai ouvir. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum deles que me trataram com desprezo haverá. Olha o versículo 34. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias. Isso aqui é uma das coisas que mais me estremece. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos. 1 ano para cada dia. 1 ano para cada dia de murmuração. Como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Que coisa séria. Nós comprometemos o nosso futuro, nós definimos muitas vezes o nosso futuro com as nossas palavras. E a murmuração, ela compromete. Nós somos o que assumimos com as nossas palavras. Nós somos o que assumimos com as nossas palavras. Você vai entender isso com mais clareza ainda a partir de agora. Então, desperta aí, pega a lição de hoje, porque Deus vai operar na tua vida de uma forma que a partir de hoje, você não vai mais perder bênção por perder a paciência na mídia social ou no vizinho que você fala, ou em reclamar alguma coisa, ou em ficar nervoso e fulano saiu do grupo, ou em lacrar e mandar ver mesmo, ou... Você não vai mais perder bênção por isso, não. Olha só como você é aquilo que você assume com a tua palavra. Olha Provérbios 18, 20. Não precisa abrir não, esse aí tem que ser rápido. Olha ali. As palavras sábias... Coloca o texto lá. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. É assim, porque com a nossa boca declaramos o que está no nosso interior. Com a nossa boca declaramos o que cremos. E o nosso futuro não é um resultado histórico, nem matemático e nem exato. O nosso futuro é resultado do que cremos. O nosso futuro é resultado da nossa fé. E por isso que aqui ele vincula, dizendo que aquilo que nós declaramos, palavras certas, palavras sábias, e você vai entender isso agora se tratando de salvação. Olha Romanos 10, 9, olha o que está escrito aí. Se você declarar com a sua boca, o que você acabou de ler agora? Se você declarar com a sua boca. Você pode repetir outra vez? Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A murmuração é a prova de que você não confia em Deus. A murmuração é a prova da tua incredulidade. A murmuração é a prova que você não confia no amanhã na mão de Deus. Que o teu amanhã é incerto. A murmuração, pastor, mas todo mundo faz, mas você não pode fazer.
A murmuração, ela compromete o teu futuro. Não adianta você vir aqui no domingo, fazer orações, fazer adoração a Deus e projetar um amanhã, um futuro, até uma eternidade, sendo que amanhã de manhã ou ainda hoje à noite, você reage como uma pessoa que não teve na presença de Deus, que não tem comunhão nenhuma com Deus. Você não tem compromisso com Deus. Olha só, as pessoas não conseguem ter compromisso de frequentar uma igreja bonita, bem arrumada, bem estruturada, que só faz bem, que tem para a sua família, para o seu filhinho, para o seu filho maior, até 12 anos lá embaixo, para os seus filhos adolescentes, para os seus filhos jovens, tem para mais de 60 anos um ministério especial, tem para casais, para solteiros, para todo mundo. Se você não tem compromisso com isto, quanto mais tem compromisso em cumprir a palavra de Deus no seu dia a dia, você acaba murmurando e com tua boca você abre mão de bênçãos que já estão em poder da tua mão, que Deus já semeou, que você já pegou, mas de repente você começa a abrir mão, e aquilo vai se espalhando, e aquilo vai indo embora, e você vai perdendo a oportunidade. Olha só que coisa séria, mas há uma saída. Diga assim, graças a Deus. Porque eu já estava começando a ficar preocupado, né? Vencendo a murmuração, é o último ensino de hoje. Vencendo a murmuração pela fé. Você pode repetir? Vencendo. Agora vamos falar assim, para dominar os murmuradores, vamos falar com tudo, vamos lá? Vencendo. Olha só que coisa linda aqui, ó. Versículo 29 e 30 de Números 14. Todos vocês cairão mortos nesse deserto. Não é essa parte linda não, tá para frente. É que eu falei, é uma coisa linda. Todos cairão mortos no deserto. Calma, vai chegar agora. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar para que nela morassem. As únicas exceções, você pode repetir? As únicas exceções serão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Eles viram, os 12 viram as mesmas coisas que os outros, todos viram. Os 2 aqui viram a altura, a estatura dos gigantes da mesma maneira. Os 2, Josué e Calebe, viram a situação da mesma maneira, mas eles tinham fé. Eles creram que Deus iria surpreender, eles creram que Deus iria dar resposta, eles creram que Deus iria fazer. Pastor, mas todo mundo reclama, todo mundo fala, todo mundo critica, todo mundo só fala mal de governo, só fala mal dos patrões, só fala mal do salário, só fala mal da comida, só fala mal de tudo que faz. Eu sei que todo mundo faz isso, mas a Bíblia diz que há uma exceção. Eu estou diante das pessoas que são contadas na cidade de Campinas como a exceção diante de Deus. Eu sei que muitas pessoas essa hora estão reclamando, muitas pessoas essa hora estão maldizendo, mas eu estou diante da exceção. Muitos, a nação toda não entrou, mas existe uma exceção. E eu entrei nessa exceção diante de Deus. Você entrou nessa exceção diante de Deus? Agora me responda rapidamente essa pergunta. Quem escolheu Josué e Calebe para entrar na terra prometida? E você rapidamente respondeu Deus. E eu vou te corrigir. Não foi Deus. Quem escolheu Josué e Calebe para entrar na terra prometida foi Josué e Calebe. Eles se posicionaram, eles falaram. Não é um sorteio, a vida com Deus não é um sorteio. O número escolhido é Josué e Calebe. Nossa vida com Deus não é um achômetro, não é sorte. É resultado de crescimento. Deus tem um compromisso com a sua palavra. E se você cumpre a palavra de Deus, o poder de Deus vai se cumprir na tua vida. Quem escolheu entrar na terra prometida
Não foi Deus que escolheu Josué e Caleb, foram eles. Eles falaram, certamente nós venceremos, e certamente eles venceram. E os outros que murmuraram, falaram, nós morreremos. Aí chegaram ao ponto de dizer, antes tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Exatamente como eles falaram, se cumpriu e todos morreram, caíram no deserto e perderam a oportunidade. Por quê? Porque não tiveram fé. Mesmo que os teus olhos digam, a situação está difícil. Mesmo que você ouça notícias da situação está difícil. Não estou falando para você ser alienado. Estou falando para você ser como Josué e Caleb. Para você acreditar que a palavra de Deus muda o futuro. Se hoje não fez sol, amanhã fará. Se hoje não conseguiu fazer a venda, amanhã você conseguirá. Se hoje você não conseguiu a vitória, amanhã virá. Por quê? Porque o evangelho não é só espiritual, o evangelho é inteiro. Jesus Cristo veio inteiro. E olha só que surpresa, Ele nos levará inteiros também, para morar no céu. Jesus Cristo veio e fez a obra inteira. Mas está na hora de você levar e aplicar isso no seu dia a dia. Estava diante de uma necessidade, Marta e Maria tinham acabado de perder seu irmão. E ele chorando, Jesus mesmo chorou de se compadecer por ver o choro delas. E Jesus alerta a frase que não pode sair do nosso radar, da nossa atenção o tempo todo. Jesus respondeu, de João 11:40. Eu lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus. Vivemos o hoje, projetando e crendo o amanhã. E como nós projetamos o amanhã, se não ter uma boca abençoadora? Ter uma boca abençoadora. Ter uma boca que fala, vai ser bênção. Eu às vezes testo meus colegas do grupo de pastores da cidade, somos mais de 300 hoje, um grupo que está crescendo demais. Deus, falei para vocês lá no passado, falei, esse trabalho vai crescer, porque Deus nos levantou para isso, Deus tem um projeto nisso. E às vezes eu coloco lá na sexta-feira, falo assim, que este final de semana seja de salvação, curas e libertação em todas as igrejas dessa cidade. Quantos comentários você acha que dá? Hã? Agora coloca a foto do Bolsonaro ainda em Aparecida para você ver. Coloca a foto, o vídeo do Lula recebendo o passe do Exu Caveira. Estamos bem de escolha. Que Deus nos livre. Coloca isso para você ver. A pastorada real. Pastores. Mas você pensa que eu deixo barato? Depois eu coloco lá. Para salvação, vocês não são empolgados assim não, hein? Nossa vitória não vem da política. A nossa vitória vem do reino dos céus. Aliás, eu nem sou daqui, eu tenho tido eleitor daqui, mas por pouco tempo, daqui a pouco cancelam. Mas eu sou cidadão do céu para a eternidade. Vamos começar a valorizar o que vale mais? Vamos começar a olhar e abençoar o que tem mais importância para nós, o perigo da murmuração. Jesus tem um povo que chama de igreja. E este povo, ele não deixa que seja confundido, ele não deixa que seja perdido. Você pode pensar, mas muitas vezes eu desanimo porque a situação está difícil. Muitas vezes eu paro, muitas vezes eu reclamo, porque eu não sou de ferro. Ninguém é de ferro, Jesus não era de ferro. E Ele nos ensinou a postura que devemos ter. O que está te faltando é informação. Você está se desesperando na tua situação, porque está te faltando informação. Mas eu vou te contar uma história agora, que você vai entender perfeitamente essa informação, e você nunca mais vai reclamar. Veja só, eu tinha uns 8 anos de idade, em torno disso. Eu morava na segunda casa, a primeira casa era de esquina, meus avós moravam. Na segunda casa, meu pai construiu e ali morávamos, ali onde eu morei por 22 anos, até vir para cá. E eu, pequenininho, gostava demais de tudo que envolvia volante, pneu, caminhão, carro, trator. Eu estou dentro, falou em dirigir comigo mesmo. E eu lembro-me que o meu pai tinha um caminhão, ele parava na frente da casa da minha avó, a uns 20 metros do portão da minha casa, 30 metros e muito.
E aquele dia, ele tinha, você veja como marca, tinha ido lá um rapaz, prestador de serviço, que foi tirar os pneus traseiros do caminhão para levar, para recapar. E eu estava ali e meu pai precisou de alguma coisa que estava lá em casa. E ele falou para mim, Rafa, corre lá e busca. E eu era espertão, falei, é para já. Porém, quem cresceu em periferia sabe como é que é. Tem uns cachorros na rua que tem parte com o próprio diabo. E eu cresci com aquele cachorro me ameaçando, porque eu tinha que descer aquela rua para ir para a minha escola. E desde 6 anos eu descia, e aquele cachorro, olha, coisa do diabo mesmo. Ele ficava todo, levantava o pelo e vinha para cima. E eu morava numa rua que era de saibro, de terra. E em rua de terra tem o quê? Pedra, e era a minha salvação. Eu via o cachorro, eu já me abaixava. E foi umas 2 pedradas que eu acertei nele, ele pegou as manhas. Então ele vinha, eu me abaixava, ele fugia. E eu falei, beleza, problema. A prefeitura veio e asfaltou a rua. E eu vinha descendo para ir. Era um cachorro, na minha lembrança, era um cachorro desse tamanho hoje. Mas devia ser um cachorro de tamanho médio, mas era uma criança. E eu vinha descendo correndo. Quando ele me viu vindo, ele saiu correndo de lá, para vir ao meu encontro, para me atacar. Porque ele há muito tempo estava tentando me atacar. E ele viu ali aquela oportunidade. E eu automaticamente desci, mas as pedras estavam tudo grudadas, eu não conseguia tirar. E então eu me abaixei. E coloquei minha mão sobre o rosto, pensando para ele não me rasgar o rosto. E ele veio correndo e eu fechei o olho pensando, não tem escape. E congelei. E de repente passou um pouquinho de tempo e eu percebi que ele não veio. Eu abri o olho outra vez e eu vi ele saiu correndo de volta. E eu olhei aquilo e falei, que beleza. Eu fiquei em pé e falei, consegui vencer. No que eu fiquei em pé eu percebi, bem maior que eu, estava atrás de mim. O meu pai, a hora que ele viu o cachorro correndo para cima de mim, ele correu ao meu encontro e espantou aquele cachorro que iria me atacar. Eu não sei o que tem te ameaçado, eu não sei o que tem te amedrontado, eu não sei o que tem tirado a tua certeza, a tua convicção, mas assim que a vida se levanta para vir te danificar, te machucar, te prejudicar, Deus dá ordem do alto do seu trono, e o sangue de Jesus está te cobrindo assim, e o cachorro vai ter que fugir.